Oi pessoal, estão me ouvindo? Débora entrou aí, tá ouvindo? O som tá bom? Esperar o pessoal entrar pra gente começar, dar sequência à nossa live. Daniel, tudo bem? Tá ouvindo, Daniel? Responde aí, galera. Massa. Bom, enquanto então eu não chamo a Ilana vai ter que entrar de novo para aparecer aquele balãozinho, né? Para eu te chamar. Eu vou fazer uma breve apresentação minha, para quem não me conhece, né? Eu acho que, pelo que eu tô vendo aqui, quase todo mundo conhece. Mas vou falar um pouquinho aqui de mim, da minha formação, tá? Eu sou a Karine, eu sou professora aqui da UFT, do curso de Biologia, do campus de Porto Nacional. Eu sou bióloga, eu sou formada pela Unirio, sou mestre e doutora em Ciências, com habilitação para Zoologia, formada pela USP, e professora aqui no curso de Ciências Biológicas, tá? Só fazendo uma contextualização do que a gente tem vivido nesses últimos 3 meses já, né? Como a gente já percebeu, o nosso mundo mudou completamente por conta da pandemia da Covid-19, e com essa grave crise sanitária a gente foi forçado, né, de certa forma, a ficar em quarentena, né? Então a gente já está indo para o 3º mês de quarentena, né? Quer dizer, indo para o 4º, né, digamos assim. Já completamos 3 meses então em casa, tá? Então, por conta disso, as aulas foram suspensas, tá? Eu me lembro a decisão de suspender as aulas aqui, se eu não me engano, acho que foi no dia 16, né, de março, e desde então a gente está com o calendário suspenso. E ainda não há uma previsão de retorno para as nossas atividades presenciais, não tem nenhuma previsão, né, ao longo desse ano ainda e, quiçá, até o ano que vem. A não ser aí, vai depender de algum tratamento, alguma vacina, né, alguma coisa que vai nos tirar desse isolamento, tá? Então tem sido realmente bastante difícil. Só contextualizar um pouco a nossa realidade aqui na UFT, tá? Houve uma grande discussão inicial sobre a continuidade ou não do calendário acadêmico, tá? No início, alguns cursos queriam continuar o calendário acadêmico, tá? E mesmo dentro de cursos específicos, como foi da biologia, tiveram docentes, né, que queriam dar continuidade às atividades, outros se mostraram mais relutantes em relação a isso, tá? A UFT hoje ela tem 7 campi, tá? Fora a cidade de Palmas, que é mais pro meio do estado, e de Araguaína, que é quase extremo norte do estado, todos os outros campos são em cidades com menos de 70 mil habitantes, ou seja, é uma universidade extremamente interiorizada, tá? Como é o caso aqui de Porto Nacional, que tem cerca de 60 mil habitantes, a cidade que a gente está, que é pertinho de Palmas. Além disso, tá, eu trouxe alguns dados, que são dados um pouco antigos, mas eu imagino que não tenha mudado muito, mas dados de 2018, por exemplo, mostram que cerca de 70%, né, mais de 70% dos nossos estudantes se autodeclararam negros, pardos ou indígenas, tá? E a gente sabe, né, que esses grupos eles estão em grandes condições de vulnerabilidade socioeconômica e sociocultural como um todo. Então, assim, baseado nisso, né, houve uma decisão de toda a universidade de suspender o calendário acadêmico, né, mesmo aulas à distância, né, foram suspensas totalmente, tá? Bom, hoje a gente vai bater um papo aqui para trazer um pouco dessas perspectivas, da perspectiva da gente aqui, que está no interior do estado do Tocantins, tá? E do Daniel também, que está lá no interior de Goiás, em Campos Belos de Goiás, e da Ilana, que apesar de estar em São Paulo, ela é professora da Unifesp no campus de Diadema, né? Que é uma cidade periférica em São Paulo, tá? E que tem também grandes problemas aí em dar continuidade à educação à distância. Então, assim, o que esses lugares tão distantes geograficamente têm em comum, né? O interior do Tocantins, interior do Goiás e a periferia de São Paulo. O que será que tem em comum?
Bom, para isso eu vou então chamar a Ilana para falar um pouquinho da realidade dela lá em Diadema. Ilana, você tem que entrar aí para eu permitir que você entre na live, tá? Enquanto isso eu vou aqui te apresentando. A Ilana Fickberg, ela é bióloga e mestre pela Universidade Rural do Rio de Janeiro e doutora em ciências pela USP com habilitação em zoologia, assim como eu. Embora ela desenvolva pesquisa na área de ictiologia, ela possui uma ampla experiência com a docência, com o ensino, tá? Então ela já foi professora de ensinos fundamental, médio, superior, tanto da rede pública quanto da rede particular, né, da rede privada. E desde 2014 ela é professora da Unifesp no campus de Diadema, do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Ilana, cadê você, Ilana? Tô só esperando você entrar para eu permitir a sua entrada. Pronto. Tá dando a Ilana aparecer aí, acho que ela já aparece, se tudo der certo. Aí, tá carregando. Oi! Seu áudio está um pouco baixo. Ixi, não sei como fazer, Não, não. agora tá bom, tá ótimo. É? Agora tá ótimo. É, tá E bem. aí, Bom, a tudo bem? internet, tudo. A internet pode falhar aqui e eu tô ligada no celular para ter opção de Wi-Fi e 4G, mas eventualmente pode falhar por aqui, aí eu volto. Beleza. Então, Ilana, eu fiz sua apresentação brevemente, né? A gente já se conhece há alguns anos, somos amigas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, da sua experiência na Unifesp, que tipo de disciplina você tem ministrado ao longo desses anos, tá? Fala um pouquinho aí pra gente. Bom, todo mundo já me conhece, a Karine me apresentou. Eu sou Ilana Fischberg, tem várias Ilanas por aí, inclusive tem outras na Unifesp. É, Eu sou professora, a Karine já falou, né, da Unifesp do campus Diadema, desde 2014, como professora efetiva. Mas fui professora É verdade. substituta lá durante quase 2 anos antes. E também tive uma experiência, né, em ensino básico no estado do Rio de Janeiro, é, também no ensino superior como professora substituta na Federal Rural do Rio. E então eu tenho um tempinho aí de sala de aula. E, assim como todos vocês, essa é uma situação totalmente inédita que eu nunca tinha vivido em toda a história da vida, né? Eu e a humanidade, né? É novidade para todo mundo. E, claro, né, que tudo que é novo traz um monte de desafios, né? Aí queria primeiro, né, agradecer a Karine por me convidar. Sempre que eu posso, eu estou lá na UFT, visitando, tentando colaborar com o trabalho, com a Karine, que além de ser, a gente já publicou junto e pretendo publicar outras vezes, é uma grande amiga e fico feliz dela me convidar para uma live como essa, né, que a gente tenta discutir coisas e tenta buscar coisas em comum entre essas nossas diversas realidades. E com o Daniel também, né, que vai dar um pouco da experiência dele. Bom, então, primeiro, né, queria agradecer ao campus, a Karine, e daí falar um pouquinho, né, sobre o que tem sido essa experiência na Unifesp. Bom, no início estávamos todos os docentes, assim como os alunos, extremamente relutantes da ideia de ensino à distância, né? Nossos PPCs, né, que são os nossos nosso guia, né, de como a gente dá aula, ele não é feito para ensino à distância, né? Então a gente esbarra em questões legais e também questões operacionais, assim como a gente também não tá, os alunos não estão preparados para o ensino à distância, não se matricularam para isso, nós professores também não fomos preparados para esse tipo de ensino, né? Com E virar certeza. youtuber de repente e começar a criar um novo modo de comunicação. Fazer Bom, lives no Instagram, né? isso para mim é totalmente novo, né? Eu não me chamo Tereza Cristina, não sou profissional dessa área, espero que essa seja a primeira e talvez a última, né? Mas vamos lá. Tereza Cristina que está fazendo doutorado nisso daí, né? Tá Aí certo. eu separei algumas coisas para falar sobre isso, né? A gente tem um tempinho para falar, primeiro eu, depois o Daniel, e a gente tem tempo aí de discussão.
Então é o seguinte, no primeiro momento, então, foi de negação, né? Não vamos voltar a dar aulas até que a pandemia se resolva. Acontece que a gente já percebeu aqui no Brasil que a pandemia não vai embora nem tão cedo, porque a gente ainda está na curva de subida, porque a gente não soube fazer quarentena, a gente não teve uma governança decente, né? Então, a gente vai ficar nesse estado de quarentena, ou vai e volta, recolhe de novo, sabe-se lá quanto tempo. Com isso, a gente começou a repensar o cenário, né? A Unifesp como um todo. Então, a Unifesp também é uma universidade grande, daqui de São Paulo. Ela começou no campus São Paulo, que é onde iniciou a Escola de Medicina e Enfermagem. E aí, com o Reúne, no governo Lula, foram criados novos campi para atender as populações da Grande São Paulo. Então, tem Osasco, Guarulhos, São José dos Campos e Diadema tem Santos também. Enfim, eu sou professora do campus Diadema, que é de uma dessas cidades da Grande São Paulo. E o nosso público é um público de alunos que atende a periferia. São alunos de baixa renda, com um retrato social, que eu falo isso brincando às vezes, e eu acho que é bem isso, né? A gente tem um pouco, eu queria um pouco desconstruir essa ideia de que porque a gente está no Sudeste, as condições daqui são maravilhosas e perfeitas, e a gente está muito melhor do que o resto do Brasil. Não, não está. Não é, né? Eu acho que o Brasil, fora a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro, no núcleozinho ali da Zona Sul do Rio de Janeiro, nós somos todos uma grande periferia. Então, isso para mim fica muito claro, porque assim, a Diadema é colado em São Paulo e a realidade é completamente distinta quando a gente pensa do ponto de vista socioeconômico dos nossos alunos, né? E aí, com isso, obviamente, que a gente tem questões para resolver quando a gente pensa no ensino à distância. E aí, a universidade, né, a Pró-Reitoria de Graduação e de Assuntos Estudantis começou a fazer um levantamento, questionários, para poder investigar quais eram as condições desses alunos, para a gente perceber com o que a gente pode trabalhar para tentar minimizar os impactos de um ensino, como é que vai ser, né? A distância ou não, se vai voltar, se não vai voltar. Então assim, esse formulário foi passado. Uhum. Não, só para entender. Então, assim, o pessoal aí da Unifesp levou todas essas informações, né? O perfil socioeconômico dos estudantes, de uma forma geral, em consideração para a suspensão, então, do calendário também, né? Então foi meio parecido com as nossas discussões aqui. A suspensão do calendário foi junto com o resto das universidades federais, que envolveu especialmente a questão da saúde. Tipo, não pode aglomerar pessoas. Aí o pensamento sobre o retorno que tem a ver com a questão socioeconômica dos alunos e também uma pressão, porque a gente não pode se esquecer que a gente também sofre pressão. Por um lado, grande parte, ou uma parte dos alunos tem reivindicado e são absolutamente contra a volta. E os argumentos desses alunos, eles precisam ser levados, são argumentos que são totalmente pertinentes. A gente tem tentado, acho que a reitoria, as pró-reitorias, têm tentado levar em consideração. Mas, por outro lado, nós, enquanto instituição pública federal, professores da rede pública, sofremos a pressão de mostrar que a gente está trabalhando. Então, uma coisa que eu acho que é interessante é a gente mostrar que, mesmo no caso das universidades que estão paradas, nós continuamos trabalhando. A gente não está na sala de aula, mas todos estamos trabalhando, envolvidos em comissões, fazendo reuniões, para tentar, de todo jeito, minimizar, ajudar a pensar conjuntamente, a minimizar os impactos disso no ensino. E aí, esbarra naquela questão, né? A Karine propôs algumas questões, por exemplo, como é que ficam disciplinas como a que eu ministro, né? Eu ministro algumas disciplinas. Uma delas é zoologia de deuterostomados, que envolve o grupo dos vertebrados. E daí, assim, como é que a gente faz para ensinar
como é que a gente faz para ensinar zoologia, Sem prática. conhecer bicho sem ter aula prática? E isso é o meu Exatamente. exemplo, mas obviamente que Uhum. existem inúmeras disciplinas dentro dos diversos cursos que existem nas universidades que precisam dar aula prática. E aí, como é que a gente faz? Então, É, são que o várias próprio perguntas. só olhando que o próprio PPC dos cursos, né, diz lá, né, a carga teórica, né, X horas, e a carga prática mais Y horas, né? Tem que ter essa carga para a formação do Isso. aluno, né? Para ter uma formação decente. Então, como é que a gente faz? Não, exato, assim, aí, assim, mil possibilidades foram aventadas, né? Uma delas é a possibilidade de iniciar o calendário, reiniciar o calendário somente com as disciplinas que fossem até 70% teóricas. E aí, uma das ideias que surgiu nas discussões entre os professores era, bom, então a gente pode fazer toda a parte teórica e depois juntar todas as aulas práticas para serem dadas posteriormente. Só que a gente foi esbarrando, cada vez que a gente pensava em possibilidades, que a gente tem uma questão também operacional simples, que é número de laboratórios e salas e lugares adequados para terem essas aulas práticas. Se todo mundo vai dar aula prática no mesmo momento, como é que faz? Não vai ter Exatamente. laboratório em dia útil o suficiente para atender todas as turmas. Então, por isso, assim, foi pensado, bom, então vamos parar as aulas práticas. Todas as disciplinas que dependem de aula prática para o desenvolvimento dos alunos, né, para o aprendizado, não vão ser oferecidas agora. Por enquanto, a gente está nessa decisão. Mas isso para esse semestre. Mas como é que fica no semestre seguinte? Então, não existe um cenário fechado. As discussões estão sendo diárias, são reuniões e mais reuniões. Assim, quem é coordenador de curso nesse momento está com uma carga de trabalho, chefes de departamento insana, porque eles têm reuniões diárias de manhã e tarde para tentar resolver. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante de se pensar, né? Que, embora pareça que a gente não está trabalhando e está É, trabalhando gente, muito, o né? tempo Isso inteiro, né? eu acho super importante. Bom, eu queria trazer alguns dados que vieram, foram públicos e que foram provenientes de parte desses formulários que foram preenchidos pelos alunos que quiseram preencher esses formulários. Então, sobre condição para estudar em domicílio. 8% dos alunos não têm local adequado para estudar em casa. 35% têm condições limitadas, ou seja, compartilham espaços dentro da casa e equipamentos com outras pessoas da casa, né? Além de acabarem se envolvendo com as tarefas domésticas. Você está em casa, acaba fazendo coisas, ajudando a cuidar. Tem aluno que cuida dos seus pais, enfim, né? Milhões de São coisas. uma Sobre série tempo de. disponível. São muitas É outra realidades. realidade. É outra realidade quando você está em casa, né? Tempo disponível para estudo quando se está dentro de casa. 333 estudantes não conseguem, relataram que não conseguem estudar. 1.014 só conseguem estudar por cerca de 1 hora. Isso de acordo com esses É formulários um que foram questionário. preenchidos. Esses questionários nem foram preenchidos por 100% dos discentes. Nós, docentes, também preenchemos formulários para mostrar a nossa realidade também para a reitoria, para dizer como é que a gente funciona, né? Então, todo mundo teve que responder. Sobre saúde mental, 21,3% dos alunos declararam ter a saúde mental comprometida pela pandemia. 14% tiveram a condição de saúde mental agravada por conta da pandemia. Então, já tinham Então, assim, problemas que se agravaram, no caso. isso. Então, assim, ansiedade e tudo mais. Bom, então a gente tem um cenário que é complicado. E era previsível isso. Pensando um pouco nisso, houve uma iniciativa da Pró-Reitoria de a que a gente pudesse oferecer disciplinas optativas. Nessas disciplinas optativas, não contaria carga horária nem para os alunos e nem para nós docentes. Seria só, no máximo, para os alunos, como hora complementar, que eles precisam concluir também. Além de hora de estágio, enfim, hora Sim, sim, complementar é aqui algo que eles também tem. precisam, só isso.
E aí eu falei assim, eu vou experimentar isso, né? Porque eu acho que seria uma forma também de eu aprender a lidar com essas ferramentas novas, entender como é que ficaria essa interação e ver como é que seria a frequência dos alunos. E assim, a Unifesp ofereceu, tem lá na página da Unifesp, os números foram assustadores, tipo, eu acho que 160 professores ofereceram disciplinas optativas, é, e parece que foram, quantas pessoas? Foram esqueci o número agora, um número gigante de alunos que correu atrás para tentar se inscrever. Muitos ficaram de fora porque não tinha vaga. Então, por exemplo, a minha disciplina, como eu estava experimentando, não sabia como é que ia ser, eu ofereci inicialmente para 20 vagas. Daí, 43 pessoas se inscreveram. Eu falei, bom, então eu vou aumentar para 30, porque eu não sabia como é que ia ser, né? E aí, Sim. tiveram professores que ofereceram 20 vagas e tiveram 600 pessoas, 550 pessoas inscritas. Então, a gente percebeu com isso também que existem muitos alunos que estão carentes desse tipo de aula, de se manter Sim. em atividade, porque ficar parado dentro de casa, é claro que vai atingir a saúde mental, está atingindo a saúde mental de todos nós, né? Sim, com certeza. Então, então isso era uma forma também da gente se aproximar e tudo mais. E a gente tem mais ou menos um retrato. Só que daí eu tive a surpresa de que alguns alunos, vários alunos do primeiro semestre, ou seja, estavam sedentos, entrando na universidade, começaram a ter aula e relataram que estavam loucos para ter aula, com 2 semanas parou tudo. E aí, assim, estavam super afim e não tem mais. E aí eu fiquei muito tocada com uma aluna, uma das alunas do curso, que disse que tava difícil de acompanhar os slides porque estava acompanhando tudo pelo celular. Então aí você fica, putz, como é que faz, né? É. Como é que Já faz? é, já é Então, difícil ter um equipamento, né, para você prestar atenção numa aula, né? Ainda mais num celular. Como é que você vê ali detalhes, né? É muito complicado isso, gente. E a maioria dos estudantes que eu vejo, o único recurso que tem é um celular. Porque não tem um computador para cada um em casa, imagina. E assim, eu fico pensando, os pais desses alunos também estão em casa, né? Quem pode, né? Nem todo mundo pode estar em casa, mas boa parte está em casa e tem que trabalhar, tem que fazer o home office, né? Que agora é isso. Então, assim, como é que faz, né? A gente aqui, por exemplo, estou eu e meu marido, os dois trabalhando, e a gente tem um filho pequeno, né? Então, assim, a gente não tem mais babá, não tem mais ninguém, é só a gente, numa cidade que a gente também não tem família. Então, é a gente pela gente mesmo. Então, assim, ele trabalha de manhã, eu trabalho à tarde. Aí, de vez em quando, inverte o período, né? Então, e fica nessa loucura. Final de semana, arrumar a casa, limpar a casa. Tem sido assim esses 3 meses. Então, fica muito difícil também para a gente até dar continuidade, né, às nossas atividades 100% como estava presencial. Então, eu fico imaginando que para boa parte dos estudantes também está assim. Porque muitas vezes tem que olhar um irmão pequeno, ou tem que ajudar em casa nas tarefas domésticas, né? E ainda tem que ter aquele tempo, aquele período para ter as aulas online. Né? Então, gente, complicadíssimo. Mesmo é assim, muito difícil. eu fico pensando assim, mais para o futuro, num ensino híbrido. Como é que seria isso, né? Ter algumas aulas em casa, né? De tipo pela internet, né? Via remota, e aí fazer presencialmente as aulas práticas, se fosse o caso, né? Mas aí tem aquela questão que você bem colocou de espaço no laboratório, né? Como é que ficaria isso, né? Não tem espaço para todo mundo. Então parece uma coisa uma bola de neve, né? De problemas que a gente não acha uma solução, né? Vocês aí chegaram a alguma proposta, pelo menos inicial, para o retorno assim, para um retorno híbrido? Olha, Karine, tá bem complicado e está sendo muito discutido, porque, evidentemente, uma comunidade de docentes que é gigante, também muita gente pensa diferente. Muitas Então, realidades, né? votações e votações e votações e rediscussão para esse tipo de coisa, né? A princípio, a única coisa que a gente tem certo é que nesse primeiro semestre de 2020, que não começou, só teremos aulas teóricas. Sobre aulas que têm disciplinas práticas, a gente está estudando a possibilidade de a gente filmar as nossas aulas práticas. Então, seriam Sim. demonstrativas. Nunca Uhum. vai suprir o que de fato deveria ser
de acordo com o nosso PPC, né? E do que a gente acredita que seja, né? E até por conta disso, eu não sei se você viu, acho que eu esqueci de mandar isso para você e para o Daniel, a Associação Docente, a Associação Federal de Docentes, estava, de repente, pensando em pedir para todas as universidades ou pleiteando a ideia de não voltar a ter aula, não voltar. E isso está sendo discutido nesses níveis, para vocês terem ideia, né? De todos os. Então, cada um pensa de um jeito, cada E aí universidade de um jeito, cada campo perder de um jeito e cada esse docente ano, de um né? jeito. No caso, então, Oi? seria perder esse ano. Seria, eu acho que eu tenho a impressão de que a defesa vai ser nesse aspecto. A reunião ia ser um desses dias aí. Eu recebi o chamado, acho que no domingo, se não me engano, de que ia ter uma assembleia geral de Sim. docentes, né, em nível federal, né? Assim. Então, a gente não tem, a gente tem muito mais perguntas do que Sim. respostas, na verdade. Sim. É. E Posso falar rapidinho? pode, eu Antes estou de tu. tentando lembrar o Ah, que eu tá. ia falar aqui, ó, das medidas que a Unifesp tomou. Ah, Hum. tá. Não, só uma outra questão que me deixa muito inquieta, assim, como mãe, né? Eu fico pensando nas alunas que têm filhos, né? Que são várias, né? A gente bem sabe, né? Que, assim, eu estou numa condição completamente privilegiada, né? Eu tenho recursos financeiros, eu tenho um parceiro, né? Que, enfim, a gente divide as tarefas domésticas, os cuidados com os filhos, mas a gente sabe que as mulheres, elas estão muito sobrecarregadas nessa pandemia, por conta dessa assimetria de divisão de tarefas, tanto no cuidado da casa, como no cuidado com os filhos, né? E essa é uma realidade gritante, né? E eu fico imaginando que para essas alunas, né, que infelizmente é a realidade da maioria das mulheres na nossa população, que é ainda extremamente patriarcal, né, na nossa sociedade, como é que essas alunas, mesmo que tenha o recurso físico de ter um computador, né, como é que elas vão dar conta, né, de cuidar da casa, do filho, assistir aula? Como eu, no caso, tenho dado conta de cuidar da casa, do filho, né, e fazer meu trabalho remoto. E ainda assim tem sido difícil. E eu tenho apoio, tenho suporte financeiro, tenho apoio do meu parceiro. Né, a divisão total de tarefas aqui em casa. Mas e para essas mulheres, essas jovens mães, que não têm, muitas vezes são mães solos, que não tem o parceiro chegando junto, não tem família, né, e agora não tem creche para deixar as crianças, né, como é que faz? Né? Eu fico É. pensando, isso me causa uma grande angústia. Né? Então, o que eu vejo Eu nesse cenário convidei. todo é que são estruturas sociais, né, muito frágeis, que precisam ser reconstruídas, né, para que dê certo qualquer tipo de ensino à distância. Né? Enquanto não houvesse uma mudança social generalizada, né, de mesmo nesse sentido para as mães ou para os alunos em vulnerabilidade, né, socialmente, fica uma coisa extremamente complicada. Né? Então, eu fico muito inquieta com essas questões. E eu, como tu falou, né, a gente tem Eu tô muitas vendo aqui, a perguntas, muitas Laís é uma aluna discussões. minha, tá aqui dando o relato dela. Tá aqui na tela, Impossível. difícil de. Impossível, estou na pós-graduação e trabalho em 2 escolas. E às vezes acho que não vou dar conta. É essa aí, Larissa Medeiros? Laís. E tem a Ângela também, Laís. eu vi que entrou, mas eu não sei se ainda Ah, tá. Também falei para ela então, é muito comentar se ela quisesse. complicado. Muito complicado, gente. Então, assim, socialmente as mulheres estão muito sobrecarregadas, mentalmente, aquela carga mental, né? Uma coisa de louco. Eu vejo aí colegas adoecidas, né? Com essa coisa de trabalho, tudo, e ter que dar conta de tudo. E ela tá falando aqui, eu acho que eu não vou dar conta. E você nem precisa dar conta, você não tem que dar conta, você tem que cuidar da sua saúde mental, em primeiro lugar. Né? Não é que você vai com saúde mental, vou ser feliz o tempo inteiro. Isso não existe. Não existe, né? A felicidade o tempo inteiro não existe para ninguém. Mas aceitar que não vai dar conta. Então, eu acho que é um passo de aceitar. Não vou dar conta. Tudo bem. Eu não vou dar conta. Minha casa está suja. Vai ficar. Eu não vou dar conta. É isso, cara. Tem um filhinho de 1 ano, né? Que ela tá falando aí. E, assim, a gente sabe, Aham. criança pequena demanda demais. É o tempo inteiro demandando.
né? Não tem o que fazer. Não tem Né? Nesse como, não caso. tem como, é E a difícil. E aí, prioridade como é que a é gente faz, se né, para você consegue, pausar? Laís, se você consegue manter seu filho alimentado, né, bem, nessa situação, já tá no lucro, cara. Você já tá dando conta de muita coisa, né? Eu fico pensando nisso. Mas Tá eu criando um ser entendo um pouco humano. a situação da Laís e de outras pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas não puderam parar suas atividades. Pós-graduação, acho que continuou com os prazos e tudo Sim. mais. Então, eu Após acho que nesse os sentido que prazos foram estendidos, né? Aqui teve uma extensão de 3 meses. A gente discutiu estender um pouco também a entrega dos projetos, né? Então, é isso aí a gente tá. Porque a CAPES deu uma prorrogação de 3 meses de bolsa, né, para os alunos aham, de pós-graduação. Tá? Só 3 meses, né? Melhor do que nada. Mas ainda assim gera uma insegurança total, né? Como é que faz trabalho de laboratório, faz campo, né? A um gente que é da monte área de da gente biologia. Complicado pra teve um monte caramba, de gente. trabalho que foi interrompido ou não iniciado, né? Eu acho que no caso dos Exatamente. interrompidos ainda é pior do que o não iniciado, porque o não iniciado você consegue ainda postergar. Agora, quem está no meio do caminho é inacreditável, né? Muito mais complicado. Sim, Deixa eu só falar um instante assim sobre, porque eu acho que é legal comentar sobre as atitudes meio positivas que a Unifesp está tentando tomar. Por exemplo, sim, isso é ampliou bom. Coisas boas. ampliou, com a resposta dos formulários, a Pró-Reitoria conseguiu é, implementar, eu não sei se já começaram a pagar, mas estavam implementando alguns tipos de bolsa para os alunos que estavam em situação com mais vulnerabilidade de grana. Tem alunos que têm situação muito complicada mesmo, assim, de faltar comida no prato, essas Sim, coisas, a né? gente aqui também. Então, a Unifesp tem tentado, né, conhecer esses alunos e atender. Outra coisa que a Unifesp está fazendo é conseguiu alugar, ou está entrando em negociação para alugar computadores do Google, né, aquele computador mais simples, para que os alunos tivessem essas aulas remotas, os que não têm nenhuma tecnologia. Então, esse levantamento que foi feito foi super legal, porque ajudou a mapear os alunos que estão em situação de vulnerabilidade. Outra coisa que a Unifesp fez, que eu achei interessante também, é bom, o que a gente faz com os prazos? E os alunos que estão se formando, como é que faz? E os alunos que, mesmo com tudo, não conseguir tecnologia, não conseguir a internet, vão dar uma grana para pagar a internet, né, para esses alunos e tal. Mas como é que faz? Quando não consegue de jeito nenhum, ampliar o prazo de integralização, que significa você tem mais tempo para se formar do que o tempo normal para conseguir atender o máximo possível desses alunos. Então, assim, algumas atitudes têm sido tomadas e para tentar minimizar o impacto. A gente vai zerar, vai resolver? Vai, cara, isso é novo para todo mundo. Então, eu acho que coisa que falei esses dias numa reunião de comissão de curso, é que gera uma angústia muito grande também nos docentes, né? Tipo, eu nunca dei, quando eu vi, estava todo mundo discutindo sobre agora eu vou ter que comprar não sei o quê, iluminação, tripé, o cacete A4 para virar youtuber. Cara, vamos baixar a bola, porque assim, a gente não foi treinado para isso. Acho que a gente tem que tentar fazer o melhor que a Tá gente travando um consegue. pouco. E todo mundo tem que ser tolerante, né? Eu acho que todo mundo tem que ser tolerante. Nós, docentes, com os alunos, e assim, os alunos também têm que ser tolerantes com a gente, porque a gente não aprendeu isso, né? Então, eu acho que isso é importante também a gente ter em mente, né? Aí, essa, esse mapeamento que vocês estão fazendo aí para distribuição de computadores e tal, tá me ouvindo? Que deu uma travadinha ali. Deu uma Tô travada, te você me ouvindo. ouviu? Tá. Travou só o vídeo, então. Esse mapeamento aí para distribuição desses computadores, essa verba vem da onde exatamente? Da Unifesp? É o MEC que está. Eu É não algum sei, edital do Karine. MEC? Como é que Eu é? não Tem esse sei. dinheiro? Esse dinheiro está disponível ou é só uma suposição? Como é que Eu é? não sei. É algo que eu teria que perguntar para a coordenadora de curso, Isso porque aí eu não seria sei. interessante. Coordenadora de curso, chefe de departamento que tem participado. Então, eu não sei se é um caixa das pró-reitorias, se é da reitoria. Eu não sei qual que é a fonte desse dinheiro. Eu sei que ele está Entendi. sendo
está sendo porque, disponibilizado com como esse você fim. falou, aqui a gente tem uma série de estudantes também que estão, muitos estão na moradia estudantil ainda, né? Não tiveram condições de retornar às suas casas, e vivem também, né, numa situação extremamente vulnerável, né? A UFT, ela oferece bolsas para esses estudantes, né, de meio tipo uma bolsa permanência, mas nunca é suficiente, né? Então falta aqui, falta ali, né? Uma bolsa bem curta, né? Então, o que a gente fez, assim, me diz como docente, fez um fundo, né, para tentar auxiliar, né, esses estudantes, mas realmente uma situação muito difícil, porque muitos deles dependiam do RU, que funcionava regularmente, para fazerem as refeições diárias, né? Então, a gente está aqui discutindo, né, acesso à internet, o meio físico de computadores, quando tem alunos nossos que não têm nem o que comer, né? Que ele vai almoçar, mas ele não sabe se ele vai almoçar no dia seguinte, né? Porque não vai ter o RU, que é o que ele costuma utilizar Exatamente. Daí para a comer, né? Então, preocupação assim, sobre ter internet é tem irrelevante situações no assim, final. exatamente, assim, tipo, cara, o que adianta tu ter internet, ter um computador, um celular, tu tá com fome, o que tu vai aprender, né? Então, assim, é bem complicado, né? Ilana, a gente deu aqui 35 minutos da nossa live, tinha que chamar o Tá. Daniel, mas você quer falar mais alguma coisa para Não, encerrar? não. Quer Não, dar uma. eu acho que eu abordei todas as coisas que você tinha me proposto e as coisas que eu lembrei de Eu falar. acho legal para você trazer essa experiência também. Eu gostei muito da tua fala que tu desmistifica, né? Que tu tá em São Paulo, né? Uma cidade rica, então assim, todo mundo tem acesso. Não é verdade, né? A gente tem Não, não é. realidades parecidas nesse sentido no final das contas, né? Então a gente tem aqui também a questão da desigualdade, ela é gigante, é gritante no país inteiro, né? Então a gente sempre vai esbarrar com essas questões, né? Então é bem complicado isso, gente. Sim, Tá tem bem alunos que complicado. têm que pegar 3 conduções para chegar na universidade, estudam até 11 da noite, depois tem que ir embora, chega em casa 1 da Trabalham, né? manhã, depois acorda às 5 da manhã para trabalhar. Então, assim, a gente também está ciente de que nosso público é um público diferente. E, na verdade, assim, eu adoro estar em Diadema, eu adoro ser professora da periferia, porque eu acho que Brasil é periferia. Então, para mim, essa é a realidade. E para mim é fundamental e gratificante estar em contato com essa realidade, né? Para a gente não esquecer aonde que está fincado o nosso pé. Eu me sinto assim aqui Enfim, também. se alguém quiser fazer Enfim, pergunta, a gente vai tentar alguma responder. pergunta? Posso chamar o E Daniel, aí, então, para falar mais um pouquinho? E depois pode, se alguém quiser fazer alguma pergunta específica aí para a Ilana, né? Ninguém está falando nada aí no chat. eu Tem acho que tempo. alguém. Eu acho, sabe o que eu pensei, Karine? Se acabar o tempo da live e depois tiver perguntas para serem A feitas ou gente serem pode entrar de respondidas, novo. entra de novo para responder as questões. Sim, eu É acho. bom quem Pode for fazer fazer a assim. pergunta dizer, estou fazendo pergunta para a Karine, para Ilana ou para o Daniel, porque daí a gente Sim, consegue responder mais responder. especificamente. Então tá Falou? bom. Valeu, Aí, obrigada de novo valeu, pelo como é que é? Você convite. sai aqui, eu dou, aperto o xizinho aqui, as coroas na live, né? Os tiazinhos da live. Aí eu vou chamar o Tamo Daniel. junto. Tamo junto. Tchau. Remover Ilana, removida. Cadê o Danieira? Ludmila, estou dando aula virtual em 3 escolas. É completamente estressante para os professores e para as famílias. Inúmeras dificuldades desde equipamento, internet, concentração e produtividade. O Fábio também está assim aqui, né? Que ele está na rede privada, ele dá aula toda manhã. É bem complicado. E manter o interesse dos alunos, né? É bem difícil. Tá bem difícil. E olha que são alunos de ensino médio, né? Porque eu acredito que a educação à distância para crianças até 10 anos de idade, ela não funciona de forma alguma. Cadê o Daniel? Tá muito atrasado isso aqui. Nossa, tá muito atrasado. Eu sou muito zeba nisso aqui, gente. Cadê a tradução dele? Eu estava lendo lá em cima. Para Ilana, Karine e todo mundo, como vocês estão mantendo a relação com seus orientados? Essa relação é muito importante.
É o Gabiru que está falando aí, do Ixoxingu, né? Eu tenho mantido reuniões semanais, aí tento manter, estou sempre no WhatsApp e estou Oi, tentando manter relações semanais aí. Oi, tá me Daniel, vendo? tudo E bem? aí, carinho, tudo bom? Tá aparecendo aí? Tá aparecendo, o áudio tá bom? Tá bonito, hein? Tá Massa. na estica, hein? Então, assim, gente, só apresentando o Daniel rapidinho. Se a gente cair, Daniel, a gente volta, tá? O Não, Daniel, ele não é firmeza. formado em História aqui pela UFT, no Campus Porto Nacional. E, embora ele não seja da área da Biologia, ele fez mestrado na área de Educação na UNB. E ele desenvolveu uma dissertação com um tema muito interessante, que é, na verdade, uma pergunta, né, Daniel? Quem quer ser professor no Brasil? E nesse estudo que o Daniel fez, no mestrado, ele traçou todo o perfil socioeconômico dos estudantes da área de licenciatura no país. Atualmente, ele é professor do IF Goiano, no campus de Campos Belos de Goiás. E na contramão da maioria das instituições federais de ensino, o IF Goiano, lá em Campos Belos, eles resolveram dar continuidade ao ensino à distância, não é? As atividades acadêmicas pelo modelo do IAD, não é isso, Daniel? Confere tudo que eu Isso. falei? Con- Confere. E aí eu queria, Daniel, que você falasse um pouco da tua experiência, né? Se tu tem algo a complementar disso que eu falei da tua formação, tá? E assim, eu queria entender um pouco quais foram as decisões aí em Campos Belos, no IF, que levaram a instituição a manter o ensino à distância. Tá certo, carinho. Pois é. Primeiramente, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Tina, todo mundo aí que deu oi aí, né? Pois é, fui no Pet Shop, né? Depois de 6 meses para fazer essa live, né? Mas então, Karine, só complementando a questão da formação, né? A minha área de pesquisa é sobre essa questão do acesso das classes menos favorecidas ao ensino superior, né? Mais especificamente as classes C, D e E. Essa é a minha área de pesquisa, fazendo alguns recortes aí, como a questão de gênero e raça. Então, aqui no IF Goiano, como você falou, na contramão das instituições federais, a gente decidiu manter as atividades. Primeiro, a gente passou 45 dias, né, com o calendário suspenso e houve um movimento institucional para a retomada das atividades letivas, né? No meu entendimento, esse retorno ele foi amparado numa compreensão meio equivocada, né, sobre os meios necessários para desenvolver a atividade EAD, né? Então foi feito um levantamento, se os alunos tinham acesso à internet, né, foi considerado só o celular e aí decidiu-se voltar, né? No início houve esse movimento que a Ilana apontou, né, olha, né, de reticência com relação à EAD, né? Porque a gente sabe da realidade que a gente está inserido, né? Aqui eu estou numa região conhecida como Nordeste Goiano, né? Que fica na micro-região da Chapada dos Veadeiros, é uma região de forte presença calunga, é uma região socioeconômica muito desfavorecida, né? No índice de desenvolvimento humano municipal, a gente tem um dos mais baixos do estado do Goiás, que já não é o melhor do Brasil, né? Então, é uma região Sim. pobre. Então, considerando todo esse aspecto, esse contexto econômico, a gente estava bastante reticente no início, né, com relação. Mas a maioria decidiu, a gente decidiu por voltar, a gente então voltou, né, e justamente essa reticência era amparada na compreensão, né, não, vamos parar tudo, né, e vamos voltar quando for possível, só que pela condução da pandemia que está no nosso país, né, a gente sabe que não vai ser possível. Então, houve um processo junto aos colegas, aos gestores, né, olha, a gente vai ter que engolir isso daí, tá ok? Porque primeiro as visões mais otimistas não, a gente retorna em AD e início de junho a gente volta para presencial, né, que era o que previa no decreto. Que previa no decreto do estadual. O decreto já foi prorrogado para julho, provavelmente vai ser prorrogado para agosto. Vai até o Natal projeções... Exatamente. E em projeções muito otimistas, né, a gente está considerando setembro como uma possibilidade de retorno presencial, mas com atividades reduzidas. Então, a EAD ela vai ter que ser uma realidade, né? Então, diante dessa realidade difícil que a gente tem que engolir, a gente está se adaptando ainda a essa questão do EAD. Né?
Então, desde que suspenderam as aulas presenciais, você tem dado aula à distância. E como é que tem sido essa experiência? Tá dando certo? O que precisaria melhorar? Como é que tá aí a tua experiência com a educação à distância nesse momento? Como é que tá o retorno dos alunos, né? Então, Karine, eu estou passando essa experiência como professor e como pai, né? Eu tenho uma filha de 12 anos, e aí, então eu estou, né, empiricamente inserido nesse processo, né? 12 anos. Então, empiricamente inserido nesse processo, né? A gente está usando uma plataforma online chamada plataforma Moodle, que é aberta, que eu acho que a maioria das universidades tem, né? Atualmente eu estou atuando no ensino médio técnico e na pós-graduação, né? A pós-graduação a gente vai retomar agora, mas o ensino médio técnico a gente manteve. E essa plataforma é interessante porque, como é uma plataforma online, ela permite uma série de prospecções, né, estatísticas sobre como está sendo esse processo, e permite a gente fazer uma discussão bastante científica, né, isenta de achismos. Então, qual que é a minha leitura como pesquisador e como professor? Né? Essa inserção no mundo das aulas EAD, ela não considerou esses aspectos materiais que já foram levantados, né, da realidade que a gente vive, de periferia, né, e ela não considerou um aspecto geracional, né. Então, por exemplo, no caso dos nossos alunos aqui, a maioria está inserida dentro de uma geração, né, que os analistas chamam de acesso à internet, chamam de scroll and loop, né, que é o uso do gate do celular, né, e do passa e olha, né, porque a maioria utiliza dados móveis, né, essas franquias elas limitam o acesso a conteúdo, então esses alunos eles foram condicionados no uso muito equivocado da internet, porque como esses pacotes eles oferecem acesso livre em algumas plataformas como WhatsApp, Instagram, né, em Facebook. Né? Afinal, mais rede social, né? Exatamente. Então, esses alunos eles estavam dentro de um ritmo de consumo de informação através dessas redes sociais, e cuja informação ela é compartilhada através de memes, né? Sim. Então é um processo extremamente complicado. Por exemplo, os dados que eu tenho levantado aqui, por exemplo, né, as prospecções que eu tenho feito nos dados dessa plataforma, né, que os alunos não estão tendo maturidade para lidar com esse tipo de ferramenta, né? Então, você passa uma atividade que é para durar 1h30, ele vai lá e faz em 10 minutos, né? É o esquema do passa e olha, né? É um processo comportamental difícil de reverter à distância, né? É um processo que tem que ser trabalhado. Você vai e conversa, né? Exatamente. A distância tem que fazer. Exatamente. Então, assim, isso está sendo um problema sério que a gente tá observando aqui, né? Que é essa falta de maturidade, essa questão geracional de acesso com a informação, né? E há uma compreensão equivocada também, que essa geração é uma geração super inteirada na questão dos hardwares, né? Computador, tablet, usar software, e não é assim. Né? Essa galera usa acesso à internet pelo celular e de uma maneira bastante condicionada. Então, embora muitos tinham computador em casa antes, não tinha essa prática de estar usando o software. É um pouco diferente de usar para fazer uma pesquisa, né? Para fazer, enfim, para estudar mesmo, de fato, baixar conteúdo, né? E estudar. É um pouco diferente, né? Do que ficar só passando e olhando notícias, as notícias, as chamadas, né? Não ler profundamente as notícias. Exatamente, né? Exatamente. Então tem a questão de não saber comparar a informação, qualificar a informação. Então muitas vezes consome informação de baixíssima qualidade, né? Onde procurar, né? Isso é importante, né? Filtrar, né? Fazer um filtro. Porque na internet é maravilhosa a internet, né? Possibilita a gente de estar aqui, ó, conversando cada um num lugar do mundo, se for o caso, né? E, enfim, várias pessoas assistindo a gente, né? Então, só que tem que filtrar realmente o conteúdo da internet. Exatamente. Em relação, assim, como tu tá dando aula, como é que foi essa transição, assim, né? Da presencial, e agora você vai ter que se virar aí e fazer as tuas aulas, né? Serem à distância.
Nesse sentido, você julga importante sim, um investimento em qualificação docente? Tipo, um treinamento para uso dessas tecnologias, dessas plataformas educacionais, né, que vocês estão utilizando? Você acha que é importante, é necessário ter um treinamento para os professores? Ou não, né? Você pega ali o jeito e faz. Vocês tiveram um treinamento? Como é que foi essa transição aí do modelo presencial para o modelo EAD? Então, Karine, como a Ilana levantou aí, né, os nossos PPCs eles já tinham uma previsão de ordenamento de uma determinada quantidade da carga horária para uso EAD, né? Só que acontece? Caiu no nosso colo isso, todo mundo utilizava EAD como uma atividade meio, né? Dentro dessas cargas horárias que tem nos PPCs do curso, geralmente, né? Então, você utiliza a intermediação online ali para passar um texto, né? Para passar um vídeo, para passar alguma reflexão para a aula que vai ser na semana que vem, mas isso é bem diferente de usar a internet, a EAD, como uma atividade fim, né? Ou seja, o processo de ensino-aprendizagem ele inicia e começa ali à distância. Então, ninguém teve preparo para isso, né? Ninguém foi formado para isso. Os nossos cursos de licenciatura não tiveram a cadeira de aula EAD, né? Então, foi tudo na base da experimentação, né? Com alguns erros, né? E alguns acertos. E esse treinamento é importante, mas eu acho que é importante também haver uma recompreensão institucional do que é o trabalho docente mediado pela atividade EAD, né? Porque como a Ilana falou aí, né? Nesse momento, o trabalho ele dobra, né? Assim, as pessoas falam, quarentena, Paulo Guedes, né? Eu estou aí de servidor público, de geladeira cheia, não sei o que lá, tá só enchendo a pança, né? E tal. Não é isso, né? O volume de trabalho ele demora, porque o professor ele vira um curador de conteúdo, né? Você tem que ficar selecionando coisas, você tem que ficar juntando, você tem que considerar aspectos como extensão de arquivo, tamanho de arquivo, tudo isso demanda tempo. Né? Não, e a gente vive sobre ameaça de corte salarial, né? A gente já teve benefícios cortados, né? Então a gente teve alguma redução aqui, pelo menos no campus, né? A gente teve alguns benefícios cortados. Tá? E aí você vem com exatamente nesse ponto, né? Que a gente acaba tendo que fazer, né? No caso de vocês aí que estão em EAD, né? Uma série de outros trabalhos que não estavam configurados na nossa atividade docente, né? Que é o que tem se chamado agora de precarização desse trabalho, né? Já ouvi até o termo uberização da atividade docente. Não sei se você conhece esse termo, você já ouviu, o que tu acha disso? Você acha que se aplica ao nosso caso, aí no caso de quem está em EAD? Quantas horas de aula você tem dado por semana também, né? Isso é importante a gente entender. Como é que está a sobrecarga de trabalho? Olha, Karine, eu acho que se aplica muito bem o conceito, né? Atualmente eu estou com 19 horas aula, né? Eu estou administrando... eu estou administrando 15 turmas na plataforma Moodle, né? E assim... qual que é o problema disso aí, né? Quando o professor transforma a sua casa na sala de aula, né? Que entra nesse contexto de uberização. O que é uberização? Só para contextualizar, né? É um processo de... Essa informação é que eu também não sei direito. Eu li a respeito e achei interessante o tema. Eu falei, certamente o Daniel deve ter uma opinião sobre isso. Vamos lá. Então, assim, o que é a uberização do trabalho, né? É um processo de transferência da responsabilidade pela produção e prestação de um determinado serviço para o indivíduo, sem nenhuma contrapartida de quem demanda esse serviço. Né? No caso do Uber, ele pega o carro dele, ele é responsável por prestar o serviço, pela qualidade do serviço, a administradora não tem nenhuma responsabilidade com ele e ele que se vire. Né? Então, quando o professor transforma a sua casa na sala de aula, isso acontece também. Porque o que acontece? Primeiro, as horas de trabalho demandadas para a organização desse material, elas não estão sendo consideradas como horas de trabalho docente, efetivamente. Né? O tempo que você passa compilando material, fazendo uma curadoria de material, isso não entra no cômputo da carga horária. Colocar as aulas na plataforma, às vezes, né? Porque demora tempo para dar o upload, né? Às vezes demora pra caramba, né? Então tudo isso deveria contabilizar, né, como trabalho.
Exatamente. E é um trabalho que você não está entrando no cômputo, né? E isso é muito perigoso nesse momento, porque a gente vive um momento de precarização do trabalho desde a reforma trabalhista em 2017, né? Que é isso, encoxar o trabalhador, né? E responsabilizar cada vez mais o trabalhador pela prestação de determinado serviço sem nenhuma contrapartida, né? Embora aqui na instituição que eu trabalho, né, houve uma boa vontade institucional, né, para que isso acontecesse, no final das contas a responsabilidade ela é do professor, né? O professor ele acaba assumindo toda essa responsabilidade sozinho, né? E ainda fica sendo cobrado, né? Eu acho que o que expressa mais esse processo de uberização é aquele painel que o Ministério da Educação colocou, né? Para acompanhar quem está tendo aula, né? Sim. Tipo assim, tipo... Aquilo lá dá graça, né, cara? Isso, tipo então, das estrelinhas lá do Uber. Com uma série de colegas, né, que umas estão em EAD, né, em IF também, tem outras que estão em universidades federais que vão retornar nesse modelo, e está todo mundo tenso, porque há uma cobrança institucional muito grande. E eu imagino que as universidades têm sido pressionadas a partir do MEC para o retorno, né? Tem que retornar, tem que mostrar serviço, tem que mostrar produtividade, etc, etc. E isso tem adoecido as pessoas, porque essas pessoas, muitas vezes, como tu falou, né, tem filhos que também estão em EAD, imagina a loucura que deve ser, né? Tem toda uma casa, todo um sistema e sem apoio nenhum, né? E aí o governo simplesmente fala, joga nas costas dos docentes, vocês têm que mostrar serviço ou vocês vão ter os seus salários cortados, e é isso aí, né? Não dá o mínimo de condição material, o mínimo de condição mental, né? Em perspectiva de saúde, nada, né? Contrapartida zero. Como é que a gente fica nessa situação, Daniel? Como é que tem você, assim, pessoalmente, uma pergunta pessoal agora, né? Como é que você tem se sentido, né, em relação a isso? Tua saúde, né? Como é que tu tá mentalmente? Tá bem? Tá tudo bem, amigo? Né? Aquela coisa. Porque é importante a gente debater isso também, porque a gente acaba adoecendo, gente. A gente está numa situação extrema, né? Então, assim, ninguém está muito bem, né, nesse período, né? Tá todo mundo isolado, né? O ser humano é um bicho, né, que é social, né? Então a gente acaba ficando meio perturbado mesmo, né? Como é que você tem encarado isso? Tu tá aí sozinho, né? Tu tá longe da tua filha, da tua família. Como é que tu tem encarado isso? Então, Karine, tem essa questão do volume de trabalho, né, que dobrou o meu volume de trabalho. Não estou satisfeito com isso, né, porque eu estou trabalhando 2 vezes mais, preferia muito mais estar na sala de aula, né. Esse dia eu falei, pô, cara, eu preferia estar varrendo rua do que, né, se o Paulo Guedes quer que eu mostre que eu valho o meu salário, eu vou varrer a rua da cidade, beleza, mas assim, tá pesado, tá puxado, né. Por outro lado, é importante eu contextualizar também, mesmo nesse contexto, eu ainda estou numa situação de privilégio, né? Apesar de ser pai, minha filha está morando com a mãe, então eu acompanho esse processo EAD dela via videochamada, né? E, por outro lado, o que eu tenho observado em colegas, né, o que eu tenho analisado, é como que esse processo de quarentena e essa demanda de trabalho docente, ela esgarça, né, todas as desigualdades possíveis que a gente tem no nosso país, né? E, por exemplo, no caso da questão docente, um esgarçamento muito claro que você levantou mais aí, Ilana, é a questão de gênero, né? A profissão docente, ela é majoritariamente feminina, né? E essa maioria feminina é mãe, né? Essa maioria feminina é companheira, casada, né? Nem todas elas contam com um Fabinho lindo do lado aí, que nem você, para ajudar em todas as tarefas. Né? Ajudar não, vírgula, ele não faz mais que obrigação dele, não tem ajuda de ninguém, não. Exatamente. Exatamente, né? Assume a responsabilidade pela sua parte do trabalho. Então, assim, o que eu tenho observado, né, apesar de estar bastante fadigado, né, com relação a isso, tanto emocionalmente, né, pela questão do contato social, tanto quanto profissionalmente pelo volume de trabalho, né, o que tem me angustiado também é esses esgarçamentos das desigualdades, né? Apesar de eu estar com 19 aulas, né, eu tenho colegas aqui de trabalho que são mães que estão no mesmo rolê que eu, né, com 2 meninos em casa,
tendo que acompanhar a atividade, tendo que fazer o upload. Essa é a realidade da maioria das professoras brasileiras. Né? Muito complicado. Então, né, essa questão da EAD, né, ela tem que ser considerada essa variável mãe, né, dona de casa. Olha, vai na questão cair do em trabalho. 30 segundos, mas vamos voltar? Se todo mundo voltar, a gente volta. Vai cair em 20 segundos para cair. A gente volta. Eu te chamo para a gente continuar esse papo, tá? 14, tá 13, okay. Vai cair. Eu vou tirar você e daí eu já te chamo. Tá ok.